Vamos abrir a palavra de Deus no segundo livro dos Reis, capítulo 11, versos 4 a 16. Segundo livro dos Reis, capítulo 11, versos 4 a 16. Nós temos feito a exposição contínua do segundo livro dos Reis à noite e a carta de Tiago pela manhã. Acompanhe com atenção e com o coração a leitura que eu farei. A palavra de Deus diz assim: No 7º ano, Joiada mandou chamar os capitães dos cários e da guarda e os fez entrar à sua presença na casa do Senhor. Fez com eles aliança e ajuramentou-os na casa do Senhor e lhes mostrou o filho do rei. Então lhes deu ordem, dizendo: Esta é a obra que haveis de fazer. Uma terça parte de vós, que entrais no sábado, fará a guarda da casa do rei, e outra terça parte estará ao portão sur, e a outra terça parte ao portão detrás da guarda. Assim fareis a guarda e defesa desta casa em turnos. Os 2 grupos que saem no sábado, estes todos farão a guarda da casa do Senhor junto ao rei. Rodeareis o rei, cada um de armas na mão, e qualquer que pretenda penetrar nas fileiras seja morto. Estareis com o rei quando sair e quando entrar. Fizeram, pois, os capitães de 100, segundo tudo quanto lhes ordenara o sacerdote Joiada. Tomaram cada um seus homens, tanto os que entravam como os que saíam no sábado, e vieram ao sacerdote Joiada. O sacerdote entregou os capitães de 100 as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi e estavam na casa do Senhor. Os da guarda tomaram posição, cada um de armas na mão, desde o lado direito da casa real até o lado esquerdo e até o altar, até ao templo, para rodear o rei. Então fez sair o filho do rei, pôs-lhe a coroa e lhe deu o livro do testemunho. Eles o constituíram rei e o ungiram, e bateram palmas e gritaram: Viva o rei! Ouvindo Atalia o clamor dos da guarda e do povo, veio para o povo que se achava na casa do Senhor. Olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, segundo o costume. E os capitães e os tocadores de trombetas junto ao rei, e todo o povo da terra se alegrava e se tocavam trombetas. Então Atalia rasgou seus vestidos e clamou: Traição, traição! Porém o sacerdote Joiada deu ordem aos capitães de 100, que comandavam as tropas, e disse-lhes: Fazei-a sair por entre as fileiras. Se alguém a seguir, vai morrer pela espada. Porque o sacerdote tinha dito: Não a matem na casa do Senhor. Lançaram mão dela e a levaram para o estábulo da casa do rei. Foi onde a mataram. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar? Bom Deus e Pai, ajuda-nos a ouvir a Tua voz à medida em que fazemos considerações desse texto duro e difícil. Obrigado pela Tua voz, Senhor. Ajuda-nos a ouvi-la. Em nome de Jesus. Amém. Um pequeno rascunho, só para entender o fluxo das coisas, para chegar onde a gente vai chegar. A gente começa marcando, quando tem um texto assim que tem esses nomes, você percebe que no texto todo é Joiada fazendo todo o processo, conduzindo todo o processo. Então ele está do começo ao fim da história, ou seja, a ação de Joiada é importante. Depois tem vários nomes: Casa do Senhor, Aliança, Casa do Senhor, Filho do Rei, Rei, Casa do Rei, Rei, Casa do Rei. Então você junta esses blocos, então você consegue ter os versos de 4 a 8, que é Joiada e aquilo que ele apresenta. Depois tem outro bloco que são os versos 9 a 12, que de novo tem Joiada. Joiada está sempre, a casa do Senhor está sempre, mas aqui está o resultado daquilo que havia sido combinado. Então nós vamos fazer isso, e aqui está o que foi feito. E aí os versos 13 e 14 é a pequena participação da coadjuvante Atalia, que chega, vê e reclama: traição, traição.
Interessante é que Joiada apresenta para os guardas o costume e a tradição de toda a sequência real. E ela também identifica no bloquinho que ela aparece o costume, quando ela vê o rei perto da coluna, ela vê conforme o costume. Isso é uma coisa importante. E o final é a condenação e a morte dela, lá perto do estábulo. Isso aqui foi, eu falei assim, meu Deus do céu, vai ser um sermão sobre como matar Atalia ou outra coisa. E aí, depois de várias leituras, então fica a seguinte questão. Parece que nós temos uma oposição entre aqueles que apreciam o valor e os costumes de Deus e aqueles que não apreciam. Então, parece que é essa oposição que o texto coloca como discurso. E é isso que vai ser explorado no sermão, tá bom? É por causa esse contraponto que é colocado no texto, que é o que vai aparecer no sermão. Espero, tá bom? Então, a gente vai começar. Tem que começar sempre com a pergunta, como é que a gente chegou nesse ponto da história? Ou como aquele meme fala, a que ponto chegamos, não é? Como é que a gente chegou nesse lugar desse jeito? Lembrem, Atalia era filha de Acabe, rei de Israel, e se tornou esposa de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Eu sei que a maioria desses homens você vai acabar esquecendo. Esqueceram. Mas não tem problema, é bom você entender, pelo menos agora, porque assim, nem tudo vale pelo que você se lembra. Deus trabalha no coração da gente, mesmo que você não se lembre que você comeu semana passada. Tranquilo. Deus vai pegar aquilo e vai fazer virar nutriente para você. Então, eu estou tranquilo quanto a isso, tá bom? A fraca memória nossa. Bom, então, ela era também mãe de Acasias, que há pouco tempo morreu em batalha contra Jeú. Josafá, que era rei de Judá, ele fez uma aliança de casamento com Acabe, dando seu filho Jeorão à filha de Acabe, Atalia. Enquanto Josafá vivia, tudo parecia calmo, mas casamentos de Estado sempre têm reviravolta. Casamentos de Estado sempre têm reviravolta. Afinal, há coisas que parecem normais, mas que escondem ruína. Foi assim com a aliança matrimonial que Josafá projetou. Parecia razoavelmente inofensiva por um tempo, mas por causa dessa aliança, quase que toda a dinastia de Davi é varrida por causa dessa aliança. O comentarista Dale Ralph comentou que, aspas, Josafá era pessoalmente piedoso, mas estúpido em termos de aliança. Fato. Quantas vezes a gente ouve isso, né? Rapaz, você é uma pessoa tão inteligente, mas tão estúpido por umas coisas. A gente não tem essa frase bonitinha, que a gente fala com amor, não é? Vocês são tão inteligentes para umas coisas, mas tão estúpidos para outras. É isso. E não foi diferente para Josafá. Mas Ralph acrescenta ainda, ele diz, aspas, nenhum de nós é rei, poucos de nós somos sequer treteiros e agitadores. Mas se estivermos em aliança com Deus, e ainda assim nos casarmos com quem não tem aliança com Deus, quase sempre causaremos estragos e ruína aos nossos descendentes. Fecha aspas. Foi aí que eu lembrei do romance de Ana Karenina. Coisa antiga, hein? 1877. Léo Tolstói. Léo Tolstói tem uma epígrafe nesse livro que é muito interessante, que ele cita um trecho da Bíblia que diz assim, minha é a vingança, eu recompensarei. Para quem conhece a obra, se você não conhece a obra, continua vivendo. Vai lá no Pizza Dom Bosco, feliz, dizendo que a pizza, chamando de pizza e tudo bem. Então, mas se você já leu, é interessante que tenha essa epígrafe, minha é a vingança, eu recompensarei. Porque tem muitas histórias ali com vontade de matar mesmo, ou de se vingar. O romance possui um dos começos mais conhecidos da literatura do mundo inteiro. Todo mundo cita isso, que é a fala dele que todas as famílias felizes são iguais,
As infelizes o são cada uma à sua maneira. Embora o foco principal da obra Ana Karenina seja a tragédia do adultério, o romance de Tolstói também explora o tema da incompatibilidade entre personagens com diferentes valores morais e espirituais e as consequências devastadoras que isso tem para a vida das pessoas e dos seus descendentes. Ou seja, as pessoas andam discutindo isso há muito tempo. Esse é um problema. Hoje nós veremos sobre que valores e costumes devemos ancorar a nossa vida. E nós vamos ver isso em 2 pontos. 1, identificando os valores e costumes no texto. E 2, praticando os valores e costumes, que você não vê exatamente no texto, mas por causa da identificação, número 1, a gente vai saber o que fazer no número 2. Então, hoje será isto. Veremos que valores e costumes devemos ancorar a vida. E a gente começa pelo 1. É sempre melhor. Identificando os valores e costumes propostos por Deus. É bom ter esse finalzinho, né? Identificando os valores e costumes propostos por Deus. Porque há vários valores e costumes. Mas tem aqueles que Deus propõe neste livro, a Bíblia. E olha, ambos, isso é muito interessante. O sacerdote Joiada e a usurpadora, a rainha usurpadora, Atalia, elas conheciam os valores e costumes, eles conheciam. Só que para o sacerdote, valores e costumes de Deus eram vitais para a nação. Já para Atalia, tinham apenas valor estético. Só. Apenas valor estético. O que o sacerdote Joiada fez foi absolutamente necessário. As cenas de convocar a guarda do rei, a apresentação dos fatos, especialmente o menino descendente, o lembrar da aliança que o Senhor Deus fez com o seu povo, estar na casa do Senhor. Eu fico imaginando aquele clima de conspiração, né? Sabia, né? Dizem que a Atalia matou todo mundo, mas tem um menino. Chama ele lá, mostra o menino. Ah, é mesmo, a cara do pai, tal, não sei o quê. Eu não sei como é que eles fazem esse negócio de constatação, não é? Mas o fato é que todo mundo ficou convencido disso. Há bem pouco tempo atrás, no Brasil, o Brasil tenta fazer alguma coisa de fazer, não sei se era golpe, se era tomar o Estado, não sei o que se tentou fazer. Alguma coisa foi tentada, não é? Mas o interessante é que teve mais, assim, grupos religiosos envolvidos no processo. É muito recente para nós, né? Havia muitos grupos religiosos envolvidos no processo, mas não havia militares envolvidos no processo e não havia apoio popular. São 3 coisas que você vê no texto que ou Deus trabalha isso para que dê certo ou não funciona. No caso do Brasil, não funcionou. A não ser as pessoas que juravam que tinha militares apoiando, e era muito engraçado isso, porque não tinha nenhuma fala concreta sobre isso. Então, só havia a maioria grupos religiosos tentando alguma coisa, quando não havia nem apoio popular e nem militar. Aqui, na nossa história, nós temos os 3 elementos. Nós temos o grupo religioso, apoio militar e apoio popular. O que seria inimaginável. Atalia já estava ali há 7 anos, mandando e desmandando, usando a máquina, e, no entanto, quando ela é derrubada, porque havia de fato um rei legítimo, o povo não fala assim, não ficou naquela metadinha, sabe? Vamos ver isso aí, né? Não é bem assim. Chama o doutor Rafael aí para ele resolver para a gente. Não. Todo mundo aqueceu. A renovação da aliança com o Senhor era necessária, porque sob os reis anteriores o povo se afastou e serviu a Baal. Em outras palavras, eles se esqueceram de quem eram, porque eles se esqueceram de quem é o seu Deus, mesmo com os lembretes expostos na casa do Senhor, lanças e escudos que pertenceram a Davi, pendurados lá. Então, mesmo com coisas que expunham a sua história, eles não se identificavam com aquilo. Às vezes acontece, né? Você está aqui frequentando a igreja, mas você não tem identificação com isso. É mais um costume de se sentir talvez até meio mal de não vir, mas
esse desenho não faz sentido, cruz, comunhão não faz muito sentido, tanto que se você quiser escapar, a coisa mais fácil do mundo é escapar de comunhão. Então, para muitos não faz muito sentido tudo o que acontece, mas você consegue ainda ficar por ali. E os reis anteriores haviam feito isso. Fizeram o povo se esquecer quem eram, porque se esqueceram quem é seu Deus. Aquelas armas da vitória de Davi não era apenas souvenirs pendurados. Sobre que costumes e valores Davi baseou? No que seu coração estava baseado para encampar batalhas, para se envolver em batalhas, para entrar em batalhas? Sabe, diferente das histórias que você lê por aí, de Gilgamesh, Aquiles, Hércules, Sigurd, Beowulf, Arjuna, Arthur, o que você sabe de Davi é que ele era, sim, homem de sangue, de batalha. Mas o que você vê de Davi é sempre ele buscando a Deus, confessando o pecado, rogando a Deus que lhe dê a vitória. O foco das outras histórias é sempre a atuação do forte em batalha, cortando cabeças. Eu amaria ver isso. Mas não é disso que Deus está falando, que é para a gente se divertir. O que você vê, que são os valores que moveram esse homem de batalha, não é a descrição da sua força. O foco nunca é a sua atuação em batalha, exceto contra o gigante filisteu. E ainda assim meio sem graça, né? Foi com um estilingue, ou um bodoque, ou uma funda, ou qualquer coisa assim. Mas eu falei assim, sério? É esse o seu forte, seu batalhador, cara de guerra? É esse com esse paninho e a pedrinha? É isso? O cara deu uma sorte, cara, bateu na testa do cara. Quero ver para valer mano a mano aqui, entendeu? Então, até a vitória dele, quando é descrita, ela é meio patéticazinha. Porque não é exatamente a vitória dele. Fica muito claro que é a vitória do Senhor. Mas aí, percebe? É disso que a gente está falando. Esses são os valores que são mostrados. A aliança entre Deus e o rei é uma renovação das promessas feitas a Davi. E nós já tivemos isso lá no segundo livro de Samuel. Todos sabiam que o reinado de Atalia havia interrompido a dinastia davídica, que Deus disse que seria eterna. Então, os humores do povo também ficariam meio alterados, não é? Uai, Deus falou que ia ser eterna, que história é essa aí agora com Atalia? Matou todos os moleques, e agora, como é que faz? Como é que vai ser? Todos sabiam que era para ser eterno, e não estava sendo. O que ninguém sabia era que o poder de Deus, por intermédio de Jeosseba, não deixou que sua dinastia prometida fosse interrompida completamente. É tão estranho o nome dessa mulher, que é a esposa de Joiada. Você descobre só no livro das crônicas que é a esposa dele. Jeosseba. Eu suspeito que não é o nome dela, mas é como está escrito. Porque é metadinha o nome Yahvé, e a outra metadinha que é Sete. Sabe Batseba? Ninguém põe o nome de a sétima filha, mas era o nome. Não tinha um nome. Só é dito para nós que ela era a sétima filha. E aqui só é dito para nós que ela é a sétima de Jeová. Mas se quiser colocar o nome de menina Jeosseba, vai considerando. Fica bonitinho. Se for a sétima. Se não for, eu dou outros números em hebraico para vocês colocarem, tá bom? Errad Seba. Fica esquisito. Seba Errad. Não. Depois a gente bola um nome melhorzinho que esse. Mas enfim, se quiser usar, está pronto. Ninguém sabia disso, de que Jeosseba escondeu o menino. E em meio a tantas traições, assassinatos, gente furiosa, gente poderosa, Deus fez a sua vontade ser estabelecida. Eu não sei para você, mas para mim é um bálsamo. Porque nós encontramos tanta gente mais poderosa e furiosa no meio do caminho, que saber que Deus faz o que Ele precisa fazer, mesmo com essas coisas que existem, é um bálsamo. Afinal, havia um menino que foi cuidado até que recebesse do alto a confirmação de que ele é o filho em quem Deus tem todo o seu prazer. Havia um menino. Já conheceram histórias assim, não é? Havia um menino.
Isso deve ter mexido tanto com aqueles guardas reais, com todo o povo, na verdade. A evocação de antigos valores e costumes. Fica parecendo quando João Batista aparece no deserto pregando, e o povo olhando, falando assim: cara, já ouvi falar desse negócio. Eu já ouvi falar de gente vestida desse jeito. Eu já ouvi falar de gente falando desse jeito. Sabe quando tem uma evocação, não do mal, que são os filmes aí, né? Mas tem uma evocação do passado, e que valores vêm à superfície assim, e dá aquela queimada, fala assim: será então? É isso? É isso que está acontecendo? A soberania de Deus, um Deus que pode ser acessado pela oração, a memória de um descendente que venceria o mal e reinaria em nome dele, desde Gênesis, a gente vive na expectativa de um menino que nascerá. E desde que Deus estabeleceu a nação, com um rei, há aquela expectativa de que o descendente será real e vencerá definitivamente a morte e o mal. Será? É disso que a gente está falando? Isso acendeu para todo mundo, os guardas, as pessoas. Eu imagino o sacerdote Joiada, lembrando ao menino as promessas de Deus feitas a Davi, ensinando-o acerca das responsabilidades de um monarca, de governar de acordo com os padrões do Senhor, em lugar dos padrões egoístas que guiaram os ex-governantes. Eu imagino ainda Joiada ensinando como deveria ser sua conduta com o exército, com as mulheres, com a leitura da Bíblia, como delineado em Deuteronômio 17, sobre todos estes assuntos. E certamente ele deve ter mencionado Davi, lembrando seu filho Salomão de que Deus não deixará que falte um sucessor que se assente no trono. Está vendo, Joás? Deus não deixou, cara. É você agora. Joás, lembre-se sempre, o governante deve servir, não oprimir o povo. Deve manter a palavra de Deus perto do coração. Como seu guia, está determinado a agradar o Senhor Deus e não agradar a você mesmo ou agradar ao povo, agradar a Deus. Com essas instruções estava tudo pronto para a coroação. Jeoiada conduz Joás para fora e coloca a coroa sobre ele. E lhe dá também o testemunho. Nós não sabemos como era a coroa, mas muito certamente se parecia mais com um diadema do que com a coroa que a gente está acostumado a ver nos filmes, porque era só para mostrar a consagração do rei. Aliás, o sumo sacerdote também, que usava um turbante, e em cima desse turbante era colocado um diadema, que também é chamado de coroa. Claro, depois de derramar óleo, tem sempre aquela cena nojentinha, né? E derramar óleo na cabeça dele. Era um sinal da consagração do rei ao seu ofício e a Deus. E a Joás é entregue também o testemunho. No livro de Êxodo você ouve ou lê do tabernáculo do testemunho. E a arca da aliança de a arca do testemunho. Por quê? Porque Moisés colocou o testemunho, as tábuas da lei, dentro da arca. O testemunho, então, se refere à lei de Deus. Foi entregue a Joás também a lei de Deus. É com isso que você governa. É a esse Deus que você agrada. Em sua coroação, o menino recebe essa cópia do testemunho. Todos os reis deveriam ter uma cópia do testemunho. Eram as únicas pessoas que tinham a cópia da Bíblia. Eram os reis. As pessoas tinham que, de 7 em 7 anos, ouvir a leitura da lei, guardar no coração e ir para casa viver a leitura que haviam ouvido. Aqui está o rei, consagrado a Deus, chamado a governar e a viver por intermédio da lei da aliança. Estes são os verdadeiros valores e costumes, a palavra de Deus e o seu uso constante para ser sábio, sempre mediado por uma conversa com Deus. Esses são os valores e costumes que estavam esquecidos e que são trazidos aqui pelo sacerdote Joiada. Atalia ouve os aplausos, a gritaria e entra no templo. O que é que ela vê? Ela vê os guardas portando lanças e escudos que evocavam a história distante do povo, seus valores e costumes. Ela observa ainda o posicionamento de Joás, de pé junto ao pilar, de acordo com o costume. E ao ver tudo isso, Atalia rasga sua roupa com raiva e grita: traição, traição!
Tem gente que é atrevida, não é? Tem gente que faz a coisa errada e ainda fala assim. Não vou dizer o que fala. É que eu lembrei de uma cena de família. Não essa família maravilhosa que eu tenho aqui. É uma outra família. Aí a Rebete assim, você tem outra família? Revelações ao vivo, né? É a minha família de sangue original. Pai, mãe, irmãs. Porque eu lembro sempre assim de uma irmã, que eu não vou dizer qual é, já que tem duas, vocês não vão saber quem é. Então, só duas. E sempre que ela tinha que pedir perdão por alguma coisa, e ela fez algo de errado, eu ficava olhando assim, queixinho alto. Eu falei, e aí? Ela falou assim, e aí o quê? Não vai pedir desculpa? Desculpa. É isso? Pronto, desculpa. Pronto? Eu falei, que essa é a desculpa mais melada que você já viu, né? Que coisa pavorosa. Eu estou vendo essa Thalia, traição, traição. Meu pai, há pouco tempo ela matou todos os descendentes, inclusive provavelmente tinha neto dela ali, para garantir que ela ficasse no poder, não sendo representante dessa casa de Judá. E agora vem falar de traição. Morra, né? Mais ou menos assim. É de admirar que o usurpador pudesse usar essa terminologia, traição. Por ordem de Joiada, ela é arrastada para fora do templo e morta no caminho para o palácio, perto do estábulo. O Salmo 2 já antecipava um governo davídico sobre todos os povos. E eu fico lendo o Salmo 2 e fazendo a pergunta, por que a Thalia conspirou contra Deus e contra os seus descendentes para o trono? Por que ela fez isso? Afinal, como diz no Salmo 2, Deus ri do esforço de Atalia. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele disse que cuidaria para que houvesse sempre quem se assentasse no trono. E Atalia falou assim, eu vou garantir que não. Mas ele fez isso agora, colocando o menino sobre o seu santo monte Sião. Por isso Atalia deveria temer e tremer e se alegrar com o que estava acontecendo. Lembram de Adonias e Joabe no primeiro livro dos reis? Dois primeiros capítulos. Traidores de Salomão. Quando foram pegos em sua traição, eles se agarraram ao altar, lembram? Pedindo misericórdia. Atalia teve a sua chance. Ela viu a mão de Deus agir. Ela poderia ter beijado o filho que Deus colocou. A expressão comumente utilizada, que é o tema do sermão, quem meu filho beija, minha boca adoça, expressa bem que, se seu filho é bem tratado, isso agrada a você. Mas, seu filho é chato, hein? Eu não gostei dessa pessoa. Essa pessoa não é legal. Essa pessoa é odiosa. Que isso? Que é isso? Então, eu queria falar do Luiz... Não vou falar do Luiz Flávio me olhou já torto, então... Sabe, você não é doido de fazer uma coisa dessa? Quem? Meu filho beija, minha boca adoça. O que Deus diz no Salmo 2 é muito mais profundo do que esse ditado, porque envolve julgamento. No Salmo 2, verso 12, Deus instrui que quem não beijar o filho vai perecer no caminho. Atalia, você tem uma chance. Beije o monarca Joás e se arrependa. Ela viu a cena, não tinha nada em favor dela. Mas talvez ela tivesse o espírito de Jezabel, não é? Ver toda coisa contra ela, o que ela vai fazer? Eu fiz um curso de maquiagem. Vou me maquiar, eu quero morrer bem. Mas me entregar, me arrepender? Não. Pois é. Atalia, você tem uma chance. Beije o monarca Joás, se arrependa, reconheça que ele é o rei que Deus estabeleceu para a sua salvação. Você seria bem-aventurada, Atalia, se você se refugiasse nele agora. Ela escolheu não beijar o filho
Escolheu o juízo de Deus e não a sua misericórdia. Isso me faz perguntar a vocês aqui. Se aqui ainda tem alguém que ainda não beijou o Filho de Deus, Jesus Cristo, será que tem? Se você ainda não beijou o Filho de Deus chamado Jesus Cristo, eu quero dizer, olha, você vai ser mais do que feliz se você se refugiar nele. Creia que ele é o Filho de Deus que salva você. Creia que você precisa de salvação. Confesse que seu coração se parece mais com o de Atalia do que com Joiada ou Joás. Na verdade, todos os crentes que já estão aqui sabem que nós nos parecemos muito mais com Atalia do que com qualquer outro nome aqui. Porque existem várias situações que a gente quer dar um jeito, que a gente quer apagar outros. Pode ser que no seu histórico não apareça nunca, rapaz, minha ficha está limpa, nunca tive nenhuma condenação. Então, é porque o pensamento não dá cadeia, né? E não dá processo. Quantas pessoas nós já não matamos por bem menos? Não era nem para ter um trono, às vezes é para ter um lugar no carro, ou uma cadeira especial na hora de comer. Às vezes é por bem pouco mesmo. A gente se parece mais com a Atalia do que com Joiada ou Joás. Mas todos que estão aqui, que sabem disso, que nós nos parecemos mais com a Atalia, nós confessamos, eu preciso de salvação. Um coração assim vai ser condenado. É por isso que nós precisamos beijar o Filho. Senão nós simplesmente morreremos no caminho, sem salvação. Então aqui estão os valores e costumes propostos por Deus. E a gente vai para o segundo ponto, que é praticando os valores e costumes propostos por Deus. É tão bom ver antigos troféus que foram pendurados na casa do Senhor, porque isso revela um valor importante. É ao Senhor Deus que nós devemos qualquer sucesso que tenhamos alcançado. Então, haver isso, das armas de Davi estarem lá, é muito interessante, que ele acabasse uma batalha e colocasse lá. É um reconhecimento de que, olha, todo o meu sucesso foi por causa de Deus. Quando nós somos derrotados na nossa própria força. Mas quando nós somos vitoriosos, foi porque a força do Senhor foi colocada para a nossa libertação. Você nunca lutou com um pecado, com uma tentação, com uma dúvida, e a derrotou, se não tivesse sido pelo Espírito Santo de Deus. Nunca. Qualquer vitória que você tenha tido é por causa de Deus. Você nunca teria ganhado uma alma para Jesus, ou nunca falado uma palavra edificadora, ou repelido um erro, ou nunca teria feito um ato empreendedor que realmente falasse bem do sucesso do reino de Deus, sem que Deus tivesse capacitado você totalmente e plenamente. O grande pregador Spurgeon comenta que seria uma vergonha gritante se Miriam tivesse cantado para o louvor de Moisés e Arão depois de atravessar o Mar Vermelho. Seria estranho demais. Afinal, eles eram apenas instrumentos externos da saída do povo do Egito. Mas ao cantar, ela disse bem. Ela falou direitinho a letra. Cantemos ao Senhor, pois Ele triunfou gloriosamente. Quem conduziu o povo? Moisés. O cântico de Moisés é da mesma linha, e ela diz a mesma coisa. O Senhor triunfou gloriosamente. Joiada fez tudo o que podia, como se tudo dependesse dele, sabendo que tudo provinha de Deus. Então lute, vença, e louve a Deus por ter vencido por você. Em cada luta que nosso coração enfrenta, em cada combate travado nesse mundo, atribua poder
àquele a quem pertence o poder. Naquelas paredes da casa do Senhor estavam instrumentos de guerra que lembravam valores e costumes. Mas o que tais instrumentos evocavam era: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. A gente fica falando de casa do Senhor nessa época do Antigo Testamento, mas vocês já sabem o que corresponde à casa do Senhor hoje, não é? Eu imagino que sim. Então eu vou só dizer o que vocês já sabem. Só que a gente está numa igreja presbiteriana, né? Se você nos visita e não é presbiteriano, eu vou ter que pedir muito cuidado, porque isso aqui é um grupo presbiteriano, entendeu? E eu vou falar assim: gente, olha em volta, com discrição, tá? Muito cuidado, mexe pouco a cabeça, porque vocês são presbiterianos. Não dá só uma olhadinha assim, ó. Bem presbiteriana, tá? Não faz 360, que é feio, entendeu? Bobeira, hein, gente? Pode fazer 360 se quiserem. Mas dê uma olhadinha. Você vê essas pessoas aqui? Elas são memoriais de Deus pendurados na parede da casa de Deus. Porque vocês sabem, né? A casa de Deus não é esse lugar aqui. Isso aqui é um lugar que a gente usa para a casa de Deus se reunir. Para a família de Deus se reunir. Neste endereço. Então, é isso que nós temos aqui. Memoriais de Deus, pendurados na casa de Deus, a qual somos nós. Nós somos o novo edifício. Nós somos a decoração, nós somos as paredes desse templo. Eu tenho certeza de que nós, como uma igreja quem Deus tem abençoado por tanto tempo, nós saberemos perceber esses troféus que nós vemos aqui. Nós estamos vendo uns aos outros, que é resultado da bondade amorosa de Deus. Se Deus fez algo em você ou por você, conte aos outros. Se Ele o livrou de problemas, conte aos outros sobre essas armas penduradas. Se Ele tem alimentado a sua alma no deserto, conte aos outros. Se você se converteu recentemente, conte aos outros. Se você achou Cristo precioso para você por alguma razão, conte aos outros. Porque hoje nós somos os escudos e lanças, nós somos os despojos conquistados por Jesus Cristo. Assim como aquelas lanças e escudos do passado, nós também poderemos ser úteis em momentos que a gente não consegue antever, e em circunstâncias inimaginadas. Quem é que imaginar que aquelas armas antigas seriam usadas? Quando é que você vai imaginar a decoração da casa de Deus? Que você já tem uma história andando com Deus há tanto tempo, que Ele vai usar coisas da sua história para confirmar outros na fé, para desafiar tantos na fé. Ele vai usar você e eu nesse processo. As armas antigas servem até hoje, e certamente não são lanças e escudos mais, mas as reais armas que Davi utilizou, que Jesus utilizou, a oração, o louvor, a ação de graças, o que nós estamos acostumados a fazer aqui. Estas são as armas. Confiar que é a Deus que pertence a vingança. E a gente poderia dizer: é verdade, Tolstói, Deus vingará os seus em seu tempo. Uma das coisas que eu mais gosto da literatura russa, que é super deprimente, eu recomendo a todos que querem um momento deprimente na vida, a lerem literatura russa, porque lida com a realidade de um jeito tão nu e cru. Mas ao mesmo tempo, quando você lida com toda aquela crueza, você fala assim, você chega até o limite, sabe? Você não fica com falsas esperanças. Fala assim: rapaz, se eu resolver me vingar, se eu resolver fazer isso ou aquilo, o que eu terei ganhado com isso? Ou as lutas internas da alma, como é que ele conseguiu fazer isso tão bem? As lutas de coração, de lidar com situações difíceis e conseguir exprimir isso em palavras. Olhar para a cara do Tolstói é tão engraçado, que você olha aquele barbão, aquela cara de fazendeiro, fala: rapaz, como é que ele consegue escrever desse jeito, né? É impressionante.
Deus vingará os seus em seu tempo. Enquanto isso, nós oramos, nós confessamos, nós choramos, nós clamamos por misericórdia, porque essas foram as reais armas de Davi. Ele deixou tantos salmos para a gente poder fazer uso disso, dessas reais armas. Aliás, armas que mais tarde foram descritas pelo apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios: calçar os pés com preparação do evangelho da paz, embraçar o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno, tomar o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que o rei recebia, e que agora todos temos nas mãos, o testemunho, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e vigiando com perseverança. Jesus Cristo, nosso Rei, ele, olha, dá aquela olhadinha de novo, né? Ele pendurou muitos escudos e lanças na casa dele. Somos nós. Você consegue visualizar essa cena? Se você não quiser girar o pescoço. Imaginar o grande templo que Cristo construiu e ver quantos troféus ele pendurou com a sua vitória. Cristo carregou os nossos pecados e suportou a penalidade e venceu a morte. Ele pendurou o escrito de dívida que era contra nós como um troféu na casa do Senhor. Ele o pregou na cruz. Jesus, o Rei dos Reis, ele levou cativo o cativeiro. A morte, o último inimigo a ser vencido, foi vencida. Eu espero, sinceramente, que todos sejamos troféus daquilo que o amor de Cristo pode fazer. Conte, faça, porque você já conseguiu imaginar o que vai ser o céu, quando todos formos troféus de seu poder de salvar, e quando os nossos corpos estiverem lá, assim como as almas e tudo reunido? Eu acho que em coro a gente vai dizer assim: vamos fazer junto, vamos junto. E aí, morte, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Eu acho que a gente vai fazer um grupo mais ou menos assim. Pelo menos o da Semear, acho que vai ser isso. Cadê sepultura, a tua vitória? Essas coisas que Paulo escreveu. Vamos cuidar então para ter confiança, sempre caminhando pela fé, seja o caminho dessa peregrinação áspera ou suave, sempre mantendo a luta, por mais ferozes que sejam tentações, ou mais ardentes que forem as provações. Davi, Jeosseba, Joiada, eles fizeram tudo o que podiam, como se tudo dependesse deles, sabendo que tudo provinha de Deus. Lute, vença e louve a Deus, que por meio de seu Filho venceu para você. Você já foi selado com o Espírito Santo, que é similar a derramar o óleo sobre a cabeça e ser ungido, separado para um trabalho. Já foi feito isso em nós, nós somos selados com o Espírito Santo. Já foi dado a cada um de vocês o testemunho da palavra, você a tem por escrito na sua casa, e você já tem a frase, mesmo que não esteja escrito em lugar nenhum do seu rosto, mas você já tem a frase: você é meu filho amado. Porque essa frase foi dita para Jesus, que é o nosso representante. Dito para ele, dito para nós. Vocês são filhos amados, em quem Deus tem todo o seu prazer. Então, lute, seja vigilante, guarde o tesouro. Não foi isso que ele fez? Lutou, organizou, armou. Guarda o rei, guarda seu coração. Guarda a fonte que Deus diz por intermédio de quem viria a justiça. Guarda o seu coração. Lute. E quando for preciso, finalzinho do nosso texto, mate. Isso não pode ir para a internet, né? Vou repetir. Mate. Vocês já sabem, né? A gente é protestante. Diferente de outras religiões que matam as pessoas, porque não são da sua religião, nós matamos o pecado em nós mesmos. É isso que a palavra de Deus ensina. Mate o pecado em você.
lute, diga não, fuja, corra, abandone. Foi isso que Joiada fez. Parabéns, Joiada. E é isso que é esperado que nós façamos. Tem esse movimento do texto que você vê Joiada fazendo tudo. Parecia que dependia dele. Sabe que a gente é meio frouxo às vezes com o pecado? Porque a gente fica naquela assim, eu tenho que lutar, né? Tenho que vencer, né? Tenho que dizer não, né? Mas eu não sei se é isso que Deus quer. Eu falei, rapaz, só um tapa mesmo. Tem coisa de crente que não é assim na conversa. Às vezes é só no abandono. Vai, bate a cabeça naquela parede ali do fundo, porque ela assim, é drywall, não é? É drywall aquela ali? Mansano? Então, se furar, a gente troca. Mas bate lá no fundo, bate a cabeça lá. Porque tem muita gente fazendo oração para o que Deus diz que é indevido. Lute, faça morrer definitivamente. Abandone, vire as costas. Não saia de mãos dadas com a Thalia. Ela não beijou o filho, a não ser que você também não queira beijar o filho. Nesse caso, você também vai morrer no caminho. Vamos pedir ajuda a Deus? Nós precisamos. Bom Deus e Pai, ajuda-nos, porque às vezes nós fazemos escolhas estranhas. Nós habitualmente não guardamos nosso coração. Nós permitimos que o nosso olhar saia vagando por aí, como se a gente nunca fosse influenciado pelas coisas que vê, pelos lugares que anda, pelas coisas que toca. Como se nós tivéssemos uma resistência a essas coisas. Como se nós não fôssemos moldados por isso. Como se os nossos ouvidos não tivessem qualquer influência sobre a nossa alma. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa a nossa loucura. E ajuda-nos. Ajuda-nos a olhar esse processo como foi feito lá no passado. E ver uma pessoa como nós somos. Lutar. Saber que o coração deve ser guardado. Que deve haver empenho. Deve haver luta. E até morte se for necessário. Mas por causa do teu nome. Dos valores da tua palavra. Porque aquilo que se apresenta a nós como promessa de vida tem se mostrado caminhos de morte. Ajuda-nos, Senhor, a perceber onde está de fato a tua vida. E sabemos que está em teu Filho Jesus Cristo. Senhor Deus, que cada um de nós nessa noite beije o Filho. Ame o Filho. Encontre nele a verdade de poder dizer, obrigado, Deus, porque ele morreu a minha morte. E agora ele me oferece a vida que ele conquistou. De que encontrem em teu Filho Jesus Cristo a salvação para as suas almas. E que além disso, que em Jesus Cristo consigam lutar e dizer não naqueles lugares em que devem dizer não. E dizer sim naquelas coisas em que devem dizer sim. Obrigado pelo teu poder, Senhor, pelo teu cuidado constante. Obrigado por esses costumes e valores tão preciosos da tua palavra. Nós agradecemos o nome de Jesus. Amém.